Agradecemos a todos vocês que têm estado conosco a cada semana estudando a palavra de Deus. O tema dessa semana é os últimos dias. Vamos fazer uma oração para que Deus seja conosco. Nosso Deus e Pai, seja conosco, guia nos momentos que se segue a estudar a tua palavra. Pedimos suas bênçãos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós vemos em Marcos 13, 26 e 27, diz assim: E então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens. Esse Filho do Homem é um título, né, que Jesus também nomeava a si próprio. Porque esse Filho do Homem relembra a promessa que Deus deu para Adão e Eva, que viria um filho da mulher, descendente da mulher, ou seja, da raça humana, que viria resolver o problema do pecado da humanidade. Jesus assume esse papel, né? Ele sendo Deus não precisava ser, mas sendo Deus tomou a decisão de ser esse filho do homem. Então ele diz que então verão o filho do homem vindo nas nuvens. Então, uma das situações, né, claras que Jesus vai voltar vindo nas nuvens, com grande poder e glória, ou seja, ele não vai vir mais naquela situação que ele veio na primeira vinda, que foi para morrer pela humanidade. E então ele enviará os anjos e reunirá seus escolhidos dos quatro ventos. Então, quatro ventos aqui vem no sentido, né, todas as partes da terra, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre isso, né, sobre a forma da terra, mas aqui a Bíblia está nos dizendo que tem extremidade. Não só essa passagem, mas várias outras passagens falam em extremidade. Extremidade pode ser de várias formas, né? Depende da forma. Se é um globo, se é um círculo, né? Então aqui não quer dizer muita coisa. Aqui em Mateus 22, 14 diz: Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então Jesus diz que vem resgatar os salvos, mas que muitos estão sendo chamados ainda hoje. Nós estamos sendo chamados. Eu fui chamado, você também está sendo chamado a fazer parte do povo de Deus, mas diz aqui poucos escolhidos. Escolhido o quê? Uma vez que você aceita o chamado, você tem que tomar uma decisão, se aceita ou não. Se você aceita, você é escolhido. Se você não aceita, infelizmente, você não fazer parte dos escolhidos. E aí você fazer parte só dos chamados. Romanos 8, 28 e 29 nos diz Deus, né, que sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Em algumas outras versões diz que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. E diz daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então Deus chamou, segundo o seu propósito, só algumas pessoas? Não. Todos os seres humanos foram chamados. Qual é o propósito de Deus? Que nós sejamos salvos. Qual a extensão desse propósito? Nos dá a vida eterna. Então, esse propósito é para a humanidade. Você faz parte da humanidade, então você é chamado segundo o propósito de Deus. Diz, porque os que dantes conheceu também os predestinou. Então, Deus predestinou aqui alguns? Não, predestinou a raça humana. Uma vez que a raça humana peca, Deus predestina, ou seja, ele decide o destino da raça humana. É o quê? Dá uma nova chance, dá uma segunda chance para a raça humana. Então, nos predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Então, aqui, Jesus assume forma humana, nós vamos assumir agora a forma que Jesus tem glorificado, a fim de que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Primogênito no sentido não que foi criado, e sim no sentido de principal, o principal entre muitos irmãos. Então Jesus assume o papel do principal entre muitos irmãos, que seremos nós, com fé em Deus. Hebreus 11, 24 e 26 diz assim: Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Então eu falei questão do chamado, né? Moisés foi chamado, mas ele podia ter rejeitado. Mas Moisés aceitou e por isso ele faz parte dos escolhidos. E aqui explica e por que ele tomou essa decisão. Diz que foi pela fé. Pela fé por quê? Porque ele não sabia todas as informações sobre Deus, sobre a salvação, que eles vão sair, quantos anos, né, eles iam sair do Egito. Ele não sabia. Mas ele, pela fé, ou seja, confiando em Deus, sendo já grande, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele tinha uma função, um papel que ele podia ser o próximo para Faraó. E diz aqui, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus. Então ele fez a escolha. Então nós hoje também temos que fazer a escolha. Às vezes a gente é nos dado riqueza, poder, né, fama, né, em troca da nossa vida, da nossa salvação. E a gente tem que fazer uma escolha. Então Moisés aqui escolhe ser maltratado com o povo de Deus. Eu também já fiz minha escolha. Eu vou estar junto com o povo de Deus. Do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Então Moisés, né, podia ter participado, né, muitas mulheres ter
ser adorado como um deus, né, no Egito, né, como o faraó. E ele diz: "Não, não quero esse caminho não, eu vou seguir a Deus". Tendo por maior riquezas o vitupério de Cristo. Então, esse Cristo aqui não é o Jesus, é Cristo aqui é o Messias. Então Moisés já sabia da promessa do Messias. Cristo significa Messias. Então ele já sabia que o Messias viria um Messias. E dos tesouros do Egito, do que os tesouros do Egito. Para ele, mais importante era o Messias, o Salvador. Porque tinha em vista a recompensa que Deus tinha dado. Então nós também temos que avaliar que nós temos a recompensa. Vida eterna, não haverá mais morte, nem pranto, nem luto, nem dor. Então são promessas que Deus nos dá. Ver Deus face a face. Então a gente tem que avaliar se isso é mais importante do que as coisas que nos são oferecidas. Né? Isaías 43:10, Deus diz também algo importantíssimo para mim e para você hoje, que diz: Vós sois as minhas testemunhas. Que testemunha? Alguém que está presenciando o que está ocorrendo. Então, o plano da salvação ele está se desenvolvendo aí para as pessoas e também para nós, para mim e para você. Então, nós estamos sendo testemunha disso. Diz o Senhor e meu servo a quem escolhi. Então, Deus nos escolheu para que ser seus servos. Para que o saibais, ou seja, para que conheça Deus. Me creiais, gente. Creia em Deus e entendais que eu sou o mesmo. Deus nos chama com um propósito. Um dos principais propósitos é a gente conhecer a Deus, saber quem é Ele e qual a natureza dele. Isso é a maravilha. Diz que antes de mim, Deus nenhum se formou. Então, ele também revela que não há Deus nenhum antes. Então, por isso que a gente não pode dizer que Jesus foi criado. Né? Deus não é criado, Jesus é Deus. É Pai, Filho e Espírito Santo. E antes de Jesus, de Deus o Pai e Deus o Espírito Santo, nunca houve nem haverá. Diz, depois também de Deus nenhum haverá. Então, aqui está claro. Se alguém tiver dúvida sobre a divindade, quem é Jesus, quem é o Pai, quem é o Espírito Santo, não há margem para outros deuses. Não há margem. E aí nós podemos ver que, em função disso, nós temos que avaliar o chamado que Deus fez para mim e para você. Dentro desse chamado, Deus também nos dá responsabilidades. Marcos 12, 41 44 diz aqui, conta a história que Jesus estava sentado defronte da Arca do Tesouro. Ou seja, a Arca do Tesouro é um lugar onde se coloca as ofertas naquela época. Observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na Arca do Tesouro. Então, naquela época, Jesus não disse que não devia dar dízimo, não devia dar oferta. Ele estava vendo o pessoal dando dízimo e oferta. Em nenhum momento ele diz, isso foi abolido. Alguns dizem que Jesus aboliu, não foi abolido. E muitos ricos deitavam muito, né? Jesus via que muitos ricos deitavam bastante recursos. Vindo, porém, uma pobre viúva deitou 2 pequenas moedas que valiam meio centavo, imagina, meio centavo. E chamando os seus discípulos, Jesus explicou: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos que deitaram na arca do tesouro. Então, o que Deus avalia? Não é o valor em si, e sim qual é a razão e o motivo e por que você está dando. Ele diz aqui, porque todos ali deitaram dos que sobravam. Você tinha muito, então você tirou uma parte e devolveu. Não que isso é má, isso é mal, é ruim. Não, Deus não está dizendo que quem tem muito e coloca muito é menos importante, né, do que a quem coloca pouco. Mas aqui Jesus fez a observação, mas esta da sua pobreza, essa viúva, deitou tudo o que tinha. Aí sim, Jesus viu nela um grande sacrifício. Ela não tinha nada, só tinha essas moedas, e mesmo assim ela devolveu. Deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Então, às vezes, a gente tem situações financeiras da nossa vida, a gente está em crise. E às vezes, se você tirar o dízimo, você não vai ter dinheiro para pagar as contas. Isso pode estar ocorrendo comigo, com você. E a gente tem que tomar uma decisão. O que é principal é Deus. O inimigo sempre vai querer nos desgastar, nos fazer deixar de confiar em Deus e tirar, né? Pagar as outras coisas, depois tirar o dízimo e a oferta. Não, Deus diz, primeiro a Deus. Tira o dízimo e a oferta. Se for necessário, faz um empréstimo. Vai trabalhar mais, vai fazer outra atividade para ganhar algo extra, mas não se esqueça que a Deus nós devemos tudo. E Deus deu tudo de si por nós. Por isso que Jesus tornou-se humano, minhas irmãs. Ele deu tudo de si para nós. Então, ele pede de nós também tudo. Tudo não no sentido que nós vamos ficar pobres, que nós vamos passar fome. Pode ter as dificuldades, os problemas, vai ter. Mas, ao fazer isso, Deus vai nos abençoar. Deus vai te abençoar. E Deus vai me abençoar também.
Lucas 12, 31, 34 diz: buscai antes o reino de Deus. Então, o que representa, meus irmãos, o dízimo e a oferta? É a mesma prova que passou Adão e Eva da árvore da ciência do bem e do mal. Deus separou algo que você não devia tocar, e pertencia a Deus, que era aquela árvore. Também Deus disse que os dízimos e as ofertas também são separados. Você não deve tocar. E se você não confiar em Deus, você vai tocar, assim como Adão e Eva tocaram. Então, aquela prova que Adão e Eva passou, nós passamos todo mês, né? Onde a gente tem que devolver o dízimo e a oferta. E Jesus disse: o que nós temos que olhar? Buscai antes o reino de Deus. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, devolva a Deus aquilo que é de Deus. E Deus vai te abençoar. Não vou dizer que é num instante, não. Pode ser que demore anos, pode ser que demore fases, né, que as crises aumentem, mas você está fazendo a sua parte. Você está fazendo o que Deus disse que deve fazer. E Deus diz: não tem mais ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou nos dar-vos o reino. Deus se agradou de dar o reino para mim e para você. Vendei o que tendes e dá esmola. Ou seja, às vezes a gente tem que alguma coisa sobrando, alguma coisa que você está a mais, dê uma olhada na sua casa, um chinelo, um sapato, uma roupa que você não tá, dê como esmola. Vende algum produto aí que você pode revender e dê uma esmola para as pessoas, porque sempre vai haver pessoas necessitadas. Agora, dê esmola para as pessoas que você vê que de fato estão necessitadas, porque tem muita gente dando golpe hoje. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca cabe, Jesus está dizendo. Aonde não chega o ladrão, nem a traça rói. Ou seja, o dízimo e a oferta que você dá é o dinheiro mais importante, e ele vai levar pessoas a conhecer a Jesus, conhecer o Evangelho. E há países, meus irmãos, minhas irmãs, Coreia do Norte, China, Rússia, Cuba, né, Nicarágua, Venezuela agora, né? E alguns outros países, né, estão causando imensas dificuldades para as pessoas conhecerem o Evangelho. Tem lugares como a Coreia do Norte que pessoas foram metralhadas só porque estavam lendo a Bíblia. Meu Deus. Está acontecendo, meus irmãos. Mas Jesus diz aqui: por onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. O que é o tesouro? Aquilo que é mais importante para você. O que é mais importante para você? É Deus e as pessoas que vão ser salvas. É isso mesmo? Se for isso, você está no caminho certo. Se não for, comece a repensar a sua vida. Malaquias 3,10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Que casa é essa do tesouro? É o lugar onde o povo de Deus se reúne. É o lugar onde o povo de Deus hoje se congrega e adora a Deus. E você tem que manter a obra e a pregação do Evangelho. Essa é a casa do tesouro. Para que haja mantimento na minha casa. Mantimento para quem? Para aqueles que vivem da pregação do Evangelho. Depois fazei prova de mim. Deus diz que pode fazer prova dele. Ó. Diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu. E aqui alguns ficam pensando que essa janela vai ser dinheiro, riqueza, prosperidade. Não. Janela do céu é para você ir para o céu. O principal é isso. Você fazer parte da eternidade. E Deus diz: e não derramar sobre vós uma bênção tal que não haja lugar suficiente para recolher. Isso aqui Deus está falando, né? Da eternidade. Deus vai te abençoar hoje? Vai também. Mas não é o principal, não. E Deus diz também em Malaquias 3,11: por vossa causa, se você fizer o que Deus te pede, vos repreendereis o devorador. O que é devorador aqui? Aqui podia dizer que era um gafanhoto, mas aqui a gente pode representar o devorador aqui como Satanás. Ele tenta devorar nossos talentos, nossos esforços, de tomar o nosso tempo, nossos recursos. Ele sempre tenta atrapalhar a nossa caminhada. E diz Deus: ele não destruirá os frutos da vossa terra. Deus vai abençoar o fruto do teu ventre, do alimento que você está produzindo, do esforço que você está fazendo. Deus vai te abençoar. E a vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso que tinha mulheres estéreis que confiavam em Deus, né, confiaram em Deus e tiveram filhos. Né? Então hoje se mudou? Mudou nada. Deus é o mesmo Deus de hoje. E tem mulher hoje estéril também, tendo dificuldade? Ore a Deus. Siga o caminho que Deus planejou para você. Ele vai te abençoar. Se ele não te der um filho, ele vai te dar pelo menos o conforto. A certeza que ele está contigo. Na escola sabatina, a lição aqui diz assim: como vimos, o templo era uma estrutura surpreendente. O templo naquela época de Jesus era uma estrutura grande,
famosa, né? Flávio José, eu tenho um livro do Flávio José, né? Diz que viveu na época dos apóstolos e observou o pórtico real, uma parte do templo enorme, localizado no lado sul do complexo. Tinha 162 pilares. Imagine, eu sou da área de estruturas, ensino meus alunos a fazer projeto estrutural, né? Hoje a gente usa poucos pilares numa construção, porque senão fica muito caro. Lá tinha 162 pilares. Cada um deles precisava de 3 homens de mãos para envolvê-lo por completo. Imagine, 3 homens tocando as mãos para envolver a largura que era esse pilar. Porque naquela época, os sistemas construtivos trabalhavam, né, com tração e compressão. Hoje a gente trabalha com flexão também, né? Já tem outros sistemas, né, que antes, no passado, não se usavam. Disse, mas Jesus disse que tudo aquilo seria destruído. Interessante, né? Quando Jesus falou, o templo estava de pé. Jesus fala hoje coisas também que muitas pessoas acham que não vão acontecer, mas vão acontecer. O que Jesus fala é a verdade. Mateus 24, 1 a 3, né, diz que quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram dele os seus discípulos para lhes mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Olha o que Jesus falou. Interessante. Né? Jesus também está falando que vai voltar um dia, que vai existir, né? Mateus 24, se você não leu, leia ainda. Vários problemas que já estão acontecendo, né? Guerras, rumores de guerra, né? Falsos profetas, falsos cristos, né? O amor das pessoas esfriar, está tudo acontecendo. E, na época, podia dizer que Jesus não sabia o que estava falando, mas hoje nós somos testemunhas. Então Jesus disse que ia ser destruído aquele templo. E estando assentado sobre o Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os discípulos em particular e disseram, né? Diz-nos então Jesus, quando serão essas coisas? Que coisa? A destruição de Jerusalém. E eles acrescentaram algo mais. E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então aqui eles fizeram uma pergunta relacionada à destruição de Jerusalém e a pergunta relacionada com a volta de Jesus. Na mesma pergunta. Aí Jesus começa a responder. Chega um momento, Jesus fala em Mateus 24, 15 e 21, diz, quando, pois, virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel? Olha que maravilha. Jesus está dizendo que nós devemos ler as profecias que foram reveladas aos profetas. E ele cita Daniel aqui. Quando você lê o que Daniel falou sobre a abominável da desolação, estiver no lugar santo, o que é o lugar santo? O lugar santo, era no santuário, existia 2 lugares na construção. Um lugar chamado santo, onde tinha o candelabro, né, com a luz, tinha os pães, 12 pães, e tinha uma mesa, né, e em frente, né, a mesa tinha um altar de incenso e tinha um pano. E depois do pano tinha o lugar santo dos santos, ou santíssimo. Então diz que vai acontecer algum momento que o abominável das relações, ou seja, um poder, vai invadir o santuário. E Jesus diz, quem lê, entenda. A gente tem que ler as profecias e entender, e saber que aquilo é a verdade. Então, os que estiverem na Judéia, façam o quê? Fujam para os montes. Disse mais, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar coisa alguma de sua casa. Eu fiquei pensando assim, mas por que Jesus disse que se você tiver, nem volte, já fuja logo por monte. Se você tiver no telhado, nem desce para tirar coisa alguma. Foi assim tão acelerado o que aconteceu? A história mostra que não foi. Houve um cerco e depois Tito, né, voltou o cerco e depois o cerco voltou novamente. Então, o que acontecia? A tendência é você ver as coisas acontecendo e ver assim, não está acontecendo nada, então eu vou ficar por aqui ainda. Então Jesus disse que tenha pressa, não fique nesse lugar mais. Não desça para pegar nada. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar nem suas vestes. Por quê? Para que você não desanime, para que você não volte atrás. Então, tem coisas que nós temos que fazer e tomar decisão e não voltar atrás. Jesus diz, mas ai das grávidas e das que amamentaram naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e no sábado. Olha Jesus aqui falando do sábado. Por quê? Porque o sábado não era um dia que você deveria fazer muitas caminhadas. Você devia se deslocar muito. Você tinha que se deslocar para a igreja, para a sinagoga e depois ficar entre sua família. Então Jesus diz, ore para que não seja no dia de sábado. E nem no inverno, que no inverno há muita dificuldade. Por causa do frio. Porque haverá, então, grande aflição. Então Jesus já está falando aqui da aflição que houve lá na época do povo, né?
de Israel e também da aflição que viria no futuro, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Então, como é que a gente vai entender isso aqui? Nós vamos tentar explicar aqui, né, mais alguns detalhes. Marcos 13, 13 a 14 diz: sereis odiados por todos por amor do meu nome. Então, por amor de Jesus, muitos foram odiados. Estão sendo odiados ainda hoje, como eu falei. Você está lendo a Bíblia, está sendo metralhado na Coreia do Norte. Você pega. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Então, Jesus disse: se você for firme até o fim, você vai ser salvo, mesmo morrendo. Ora, quando vós virdes a abominação do assolamento, ou abominável da desolação, né? Que foi predita por Daniel, o profeta, então, onde não deve estar, onde é que não deve estar? Não deve estar no templo. Quem lê, entenda. Então, os que tiverem na Judéia fugiu para o monte. As histórias contam, né? Que os cristãos, não morreu nenhum cristão. Todos os cristãos saíram, né, e não fizeram parte disso. Marcos 13, de 19 a 20 diz: porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação. Então, Jesus está falando, né? E relacionado à destruição de Jerusalém, mas aqui já está falando uma coisa também, que vai ter uma aflição, qual nunca houve, desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, nem jamais haverá. E disse: se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. Então, seria muito tempo. Então, a destruição de Jerusalém não durou muito tempo. Então, Jesus estava respondendo aqui parte da relacionada à destruição de Jerusalém e parte da vinda dele, a segunda vinda. E aí Jesus fala, né, de Daniel. E em Daniel 8, de 8 a 12, a passagem que cita, né, a abominável desolação, está relacionado com uma profecia sobre um bode e um carneiro. E diz que existia um bode que se engrandeceu muito, ficou muito forte, poderoso, mas estando na sua maior força, aquele chifre foi quebrado. Então esse bode, ele se engrandeceu, ficou muito forte, e em algum momento o chifre dele foi quebrado. O chifre é o poder que ele tinha, né? No seu lugar subiram outros 4 também insígnios, ou seja, caiu um chifre e surgiram 4 chifres e substituíram aquele primeiro, para os 4 ventos do céu. E um deles saiu um chifre muito pequeno. E de um desses 4 chifres saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, para o oriente e para a terra formosa. Então, a Bíblia sempre trata tudo em relação a Jerusalém, a Israel. É o norte, quando ele fala norte, em relação a Israel, sul em relação a Israel, oriente em relação a Israel. Então, disse aqui que esse chifre pequeno, ele foi em direção a Israel. Se engrandeceu até contra o exército do céu. E alguns do exército das estrelas lançou por terra e as pisou. O que significa isso, né? Atingiu as estrelas do céu, né? Lançou por terra e as pisou. Se engrandeceu até contra o príncipe do exército. Agora a gente começa a entender. Então a Bíblia fala que o príncipe do exército é Jesus, é Deus. E por ele foi tirado o sacrifício contínuo. O que era o sacrifício contínuo? Todo dia você matava um animal de manhã e de tarde. Era um cordeiro. E o lugar do santuário foi lançado por terra. Então aqui está relacionado com o que Jesus falou. Que Jesus disse que nem ia ficar pedra sobre pedra, né, no templo de Jerusalém. E diz que quem vai fazer isso é esse chifre pequeno que foi em direção a Israel. E esse chifre pequeno ia tirar o sacrifício contínuo, ia atingir o príncipe do exército, ia matar alguma das estrelas, também ia fazer o quê? Deitar o santuário por terra. E diz que um exército foi dado contra o sacrifício contínuo, por causa da transgressão. Lançou a verdade por terra e o que fez prosperou. Então diz que esse poder que ia atingir Jerusalém, ele iria fazer as coisas e as coisas iam acontecer. Só que em Daniel 8, 20, 21 explica, né, quem é esse bode e quem é um carneiro. Diz que aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média Pérsia. Então havia uma luta que os povos da Medo-Persa tinham conquistado a Babilônia, tinham vencido a Babilônia e estavam governando tudo. Depois eles tentaram invadir a região, né, da Itália, onde tinham, né, os povos gregos, e aí lá tem Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, né, diz que o bode peludo é o rei da Grécia. E diz que o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Quem foi o primeiro rei? Alexandre o Grande.
Que maravilha. Deus falando de Alexandre Grande na época de Daniel. Diz, eu tenho um livro aqui que eu li, que fala que Alexandre Grande foi procurar os sacerdotes para saber sobre essa profecia, dessa batalha que haveria entre a Grécia e a Medopécia. E aí os sacerdotes, as pessoas lá, falaram que quem ia vencer era a Grécia. E aí diz que Alexandre o Grande, eu tenho o livro, Alexandre o Grande foi, depois que ele venceu, foi lá reverenciar a Deus. E aí alguns disseram, como é que tu agora é o homem mais importante aqui e tu está reverenciando aqui o sacerdote? Não, eu não estou reverenciando o sacerdote, sim, mas o Deus que o sacerdote representa. Então ele foi lá em Jerusalém reverenciar a Deus. Está escrito no livro que eu tenho, de Flávio José. Então, Alexandre o Grande sabia dessa profecia. E aqui está a imagem, né, do bode e o carneiro. Nós vamos detalhar ela. Então diz que enquanto Daniel observava fascinado, um bode vem do oeste. O oeste em relação ao quê? A Israel. Né? O oeste, né? Vem um bode. E ele possui um só chifre entre os seus olhos. É forte, se movimenta com rapidez, suas patas parecem não tocar o chão. Então o oeste, né? A Itália está a oeste, né? E esse bode, né, vem e faz o quê? O bode ataca o carneiro, que o carneiro é a medopeça, que tinha 2 chifres. Então você quebra a medopeça. E diz que tinha um chifre maior e um chifre menor, porque entre os povos medopeças tinha um mais forte e um mais fraco. Né? Então o bode, quem é esse bode aqui, que é esse chifre aqui, é Alexandre Grande. Veio do oeste, veio de onde? Veio da região da Itália, os macedônios, os povos macedônios. Então o bode ataca o carneiro, quebra ambos os chifres e depois lança ao chão e pisoteia a medopeça. A batalha, né? Que quem ensinou a Alexandre o Grande a lutar foi o, né, Aristóteles, né? Eles começaram a usar cavalos, né, de infantaria nessa época. Né? Ele aprendeu também regras de ataque, né, em forma de triângulo, né? Ataque, defesa, defesa em forma de círculo, né? E outro ataque também em forma de quadrado, né? Então isso foi ensinado por Aristóteles, né, para o povo, né, povos gregos. E aqui diz assim: esse bode agora se torna tão poderoso que nenhum outro animal consegue derrotar. Ninguém conseguiu derrotar Alexandre o Grande. Mas no ápice do seu poder, esse chifre é quebrado. Ele morreu, disse que foi uma doença. Ele estava numa região, né? Então, ele morreu de uma doença. Diz que esse chifre é quebrado e 4 outros chifres surgem em seu lugar. Se o chifre é Alexandre, vem surgir o quê? 4 homens vão surgir em lugar dele depois. E dentre eles tem um pequeno chifre que faz muitas coisas, né? Cresce para o sul, como nós lemos, para o leste e para a terra gloriosa. Terra gloriosa é o que? É Israel, que Deus chama a terra gloriosa de Israel. Lança por terra algumas das estrelas do exército, como a gente tinha lido antes, as pisoteia, no verso 10, exalta-se acima do príncipe do exército, eu já dou uma pista aqui que o príncipe do exército é Jesus, remove o sacrifício diário, deita abaixo o lugar do santuário e apropria-se dos holocaustos e lança a verdade por terra. Então, esse poder fez tudo o que Satanás imaginava. Então, quem são esses 4 chifres? São os 4 generais, né, que estavam junto com Alexandre Gante, né, que é Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Esses 4 generais começaram a brigar entre si. Existia um filho de Alexandre Grande, eles mataram esse filho de Alexandre Grande, e aí eles dividiram as terras. E diz que parte da terra foi para Seleuco, né, Ásia Menor e Mesopotâmia, região leste. O oeste foi para Cassandro, a Macedônia, que é a região onde tem a Itália. Né? O sul, que está relacionado a Israel, é Ptolomeu, é para a região do Egito. O norte, acima de Israel, Lisímaco pegou a região de Traça. Quem é o chifre pequeno? Diz lá que esse chifre pequeno vem desses 4 generais. E vem do que vem do oeste. Então, a Grécia deu origem o quê? A Roma, a cidade de Roma. Os romanos são descendentes de quem? Dos gregos. E aí diz aqui que quem sucedeu a Grécia foi a Roma, que surgiu depois do Império Romano. Então nós podemos ver na história aqui que esse chifre pequeno descende de quem? De Alexandre Grande, que vem da Grécia, e depois se torna, né, um chifre poderoso. Diz aqui que esse chifre, está lá em Daniel 8, 23, 24, que esse chifre pequeno é identificado como um rei. E esse rei faria, o que ele ia fazer com o povo de Deus? Uma das características, né, desse chifre é atingir o povo de Deus, o povo santo. E nós podemos ver que quando Jesus está lá como ser humano, quem estava governando a região de Israel? A terra gloriosa?
Império Romano. Né? E aí nós podemos ver que tudo foi cumprido de acordo com Deus revelou. E Jesus disse que aí essa profecia ia se estender mais, né? Porque Jesus disse que ainda ia ser destruída Jerusalém. Ou seja, Jesus morre e Jerusalém será destruída no ano 70. Então a profecia de Daniel avança no futuro. E aqui Daniel 7, 23, 25 explica também o mesmo assunto, só que de outra forma, falando sobre os 4 animais. Então, o primeiro animal é o leão, que é representado pelo quê? Para a Babilônia. Foi vencido pelo urso, que é representado pela Medo-Pérsia. E depois o leopardo vence o urso, que é representado pela Grécia. Aí a Bíblia diz depois que tem um quarto animal, que é o Império Romano, descendo da Grécia. Diz que esse quarto animal, ó, Daniel 7, 23, 25, será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos. Devorará a terra, pisará aos pés e fará em pedaços. Então, o Império Romano realmente dominou tudo. Chegou a atingir a Índia, quase controlou tudo. E diz que quanto aos 10 chifres, então, esse Império Romano, ele depois fica tão poderoso que ele passa a ter 10 chifres, esse quarto animal. E daquele diz que quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantaram 10 reis, né, que foi que deu origem à Europa. Né, se dividiu e deu origem à Europa. E depois dele se levantará um outro. Então Deus fala, depois que a Europa se forma, vai surgir algum poder dentro que vem do Império Romano, e é um chifre, que é aquele chifre pequeno lá, que fez tudo aquilo que dá em Daniel 8. Vai atingir o povo santo, vai derrubar, né, o santuário, né? Depois se levantará outro, qual será diferente dos primeiros. Então diz que vai abater 3 reis. Na história mostra que quando o papado estava ascendia ao poder próximo do ano 538, né, século 6, ele tinha 3 povos que estavam, né, lutando contra eles. E ele vence esses 3 povos. E aí o papado passa a ter poder e chega até dizer, né, que passa a ter poder, né, igual ao imperador romano. E diz que esse poder, né, esse chifre pequeno, que é o poder papal, ia proferir palavras contra o Altíssimo. Ele ia começar a dizer coisas que Deus não diz na Bíblia, nas Escrituras. Ia destruir os santos altíssimos. Então, aí a Bíblia diz que esse poder, chifre pequeno, ia fazer alguma coisa e ia perseguir os santos. Então, essa perseguição começa no Império Romano, mas depois vem a grande perseguição, as inquisições. Na história está mostrado. Isso demorou o quê? Cerca de 1260 anos de perseguição religiosa. E diz que ia destruir os santos. Realmente foram mortos milhares, milhões de pessoas. Foram mortos. E também esse chifre pequeno, que aí quando eu li isso aqui, eu não era nem batizado, eu já não tinha dúvida. Ia cuidar de mudar os tempos e a lei. Então, o que é tempo na Bíblia? Qual é o mandamento que trata de tempo? É o mandamento do sábado. E se você for lá em Êxodo 20, o mandamento do sábado é justamente o único mandamento que fala sobre o sábado. E fala sobre um dia, né? Fala sobre tempo. Ó. Lembra do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalhará e fará toda a tua obra. Então, se você ler, o sábado é o mandamento que fala sobre o quê? Sobre tempo. Então, diz que esse chifre pequeno, que é o poder papal, ele ia tentar mudar os tempos. E eu li o catecismo, eu decorei. Primeiro, né, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, é guardar domingos e festa. Não é não adorar a imagem. Né? Então, voltou a guardar domingos e festas. Substituiu o quê? O sábado. E ia mudar a lei. Ou seja, ele pegou, retirou o mandamento do sábado. O catecismo que eu aprendi foi assim. Não sei se ainda está assim mais. Né? E aí pegou o 10º, dividiu em 2, né? Não cobiçar, né? As coisas. Próximo não cobiçar, né? Dividiu em 2 para continuar 10. Então, você pode ver que quem fez isso foi os papados. E diz mais, e diz que o povo de Deus seria entregue nas mãos do poder papal por um tempo, tempos e metade de um tempo. Naquela época, o calendário, né, era de 360 dias. Um ano era equivalente a 360 dias. Então, um tempo é equivalente a um ano. Dá o quê? 360 dias. Só que nós podemos dizer que a perseguição religiosa demorou muito, não foi só algo rápido. Então, esses dias representam anos. Então, um tempo é um dia profético, é 360 anos. Aí mais 2 tempos, ou seja, são 3 tempos, né, de 360, mais metade, que dá equivalente justamente, se você multiplicar 3 anos e meio vezes 360, dá 1.260 anos. E diz que esse poder ia cuidar de mudar os tempos e a lei.
Então, quem é esse chifre pequeno? É o poder papal. Mudou o quarto mandamento da lei de Deus, como eu falei. O que mais? Eles mesmos dizem que a Bíblia diz: lembra-te de guardar o santo dia do sábado, como nós vimos. Já o chifre pequeno, que é o poder papal, diz: não, por meu divino poder. Então, eles fizeram reuniões, né, fizeram assembleias e concílios e tomaram a decisão de abolir o sábado. E ele diz mais aqui: pelo meu divino poder. Ele diz que tem divino poder. Aboliu o sábado e ordenei-vos santificar o primeiro dia da semana. Então, só que quem ordenou isso aí, se você vê, quem primeiro ordenou isso aí foi Constantino, quando ele se converte. Ele diz, no ano 7 de março de 321, ele faz um decreto dizendo que as pessoas tinham que guardar o quê? O domingo, dentro do Império Romano ainda. E quem segue isso aí, o poder papal continua ensinando as pessoas a guardar aquele dia, o domingo. E tem muitas pessoas que se dizem evangélicos, cristãos, que leem a Bíblia e diz que não deve guardar o sábado. Só que qual é a razão que eles falam? Diz que Jesus aboliu. Não, mas quem aboliu e quem reconhece, ó, esse aqui é um documento do Vaticano, do poder papal. E diz que o mundo inteiro civilizado se curva de reverente obediência. Eles reconhecem que foram eles que mudaram. Não foi Jesus. Então, muitos têm que despertar. Diz mais que ia consumir os santos do Altíssimo, né? Daniel 7:25, que é o mesmo, né? Chifre pequeno. Então, durante a Idade Média, diz aqui, ó, mais de 150 milhões de pessoas, incluindo crianças e velhos, morreram violentamente pela mão cruéis do chifre pequeno. Então, tudo era considerado heresia. Ler a Bíblia é heresia, né? Hoje, quem está fazendo isso, né, são as religiões, né, islamitas, né? Se você for pego, né, com a Bíblia, você é morto. E os países socialistas que estão chegando ao ponto, né, de prender, né, os cristãos, prender aqueles que leem a Bíblia, né, matam, né, alguns lugares já estão matando os cristãos que leem a Bíblia. Então, você vê que tem esse paralelo. Quem é que está conduzindo tudo isso aí? Satanás. Né? Eu não estou dizendo que o poder papal aqui é a Igreja Católica. Não é. O poder papal é o poder que conduz a igreja. Porque a igreja é o povo. Então, o povo católico está sendo conduzido. Então, muitos católicos estão lendo a Bíblia e estão vendo que o dia de guarda é o sábado. Estão lendo a Bíblia e estão vendo que você não deve, né, adorar imagens. Então, muitos católicos também fazem parte do povo de Deus. E assim como os evangélicos, qualquer que seja. Não importa que você, lendo a Bíblia, vendo a verdade, você siga ela. É isso que Deus diz. Que adore ele em espírito e verdade. Então, a gente não pode confundir o poder papal. Né? Da mesma forma, a gente não pode confundir, por exemplo, a nação brasileira com o STF. Então, os erros que o STF comete, ou outro Congresso Nacional, não pode dizer que é o povo brasileiro. É aquele grupo que está no poder que está tomando aquelas decisões. Essas decisões afetam o povo do Brasil, aos brasileiros. Mas não pode dizer que são os brasileiros que estão decidindo isso aí. É aquele grupo, é o poder que está decidindo. Então, da mesma forma que o poder papal é que tomava as decisões. Não era a Igreja Católica. Não era a membresia. A membresia seguia, obedecia. Muitos, ao ler a Bíblia, né, como Lutero e outros, né, viram que estavam indo no caminho errado e mudaram os caminhos deles. Então diz aqui, o próprio chifre pequeno declara o quê? Declara assim, ó, a igreja tem perseguido. Eles reconhecem que a igreja tem perseguido. Apenas um principiante na história da igreja negaria isso. Quando ela crê que é bom empregar força, irá usá-lo. Então, são documentos do próprio poder papal, do próprio Vaticano. Diz aqui. Quando eles veem que é necessário empregar a força, eles vão usar. Então, o que é um dia profético, como eu falei para você? A Bíblia diz em Ezequiel 4, 6 e 7, diz que quando o povo de Israel estava indo, né, no deserto e eles fizeram desobedecer a Deus, Deus falou, olha, eles ficaram 40 dias rodeando, né, vendo as coisas, aí Deus diz, para cada dia vai representar um ano. Então, em profecia, a gente pode ver na Bíblia que um dia de profecia é um ano literal. Que ano é esse? O ano, na época das profecias de Daniel, era 360 dias. Hoje o ano foi mudado novamente, né? E Papa Gregório mudou o calendário. Né? Lá diz que o chifre pequeno, né, o poder papal, ia mudar o tempo e a lei. Ou seja, mudou também o calendário nosso. Nós seguimos o calendário solar. E o calendário da Bíblia, que Deus instituiu, não é solar, é lunar. É 4 semanas de 7 dias. Dá 28 dias, mais ou menos, um mês. E hoje não é assim. Nós temos dia de 30, 31, né? Então, aqui um tempo, lá diz na profecia, um tempo, mais 2 tempos, mais metade de um tempo. Dá 3 anos e meio. Dá 1.260 dias proféticos. E isso aconteceu de quando a quando? Se a gente olhar na história, a gente tem que estudar a história.
Porque a profecia se cumpre na história. Diz que o santo ia ser entregue por um tempo, tempo e metade de um tempo. Então, o poder papal ele surge ao poder de fato efetivo, quando eles têm condição de mandar prender as pessoas no próximo do ano 538 depois de Cristo. A gente, estudando a história, vê isso. E você vê que o poder papal ia ser ferido em outra profecia, em Apocalipse 13, né? 2 e 3, diz que o poder papal, que lá chama de besta, no Apocalipse 13, chama de besta e não chifre pequeno, mas se você ver, é o mesmo poder, ia ser ferido. Então ele foi ferido no ano 1798, por quem? Por Napoleão Bonaparte. Deu uma ordem para 3 generais maçons ir lá prender o Papa Pio VI. Isso é história, né? Então Deus mostra Jesus que ia abreviar, né? Não vimos que Jesus falou que ia abreviar? Ele podia demorar mais tempo, mas Jesus abreviou, porque senão ia morrer, não ia ficar ninguém, ia morrer todo mundo. Então, esse X pequeno, ou seja, o poder papal, estava um poder máximo, né? Nessa época de 538 depois de Cristo a 1798. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, Apocalipse 13 fala que o poder papal ia ser ferido, mas ia voltar ao poder novamente. Então, no tempo do fim, o poder papal ia ser restaurado. E já está em restauração. Podemos ver que o Papa hoje tem a influência de um Papa hoje é enorme, cumprindo a profecia. Então Jesus diz que naqueles dias que ele viesse, né, depois daquela aflição, que aflição é essa? Essa grande perseguição religiosa que houve aqui, as Inquisições, que durou 1.260 anos. E foi até o ano 1798. O sol ia se escurecer depois disso, e a lua não ia dar sua luz, e as estrelas iam cair do céu, e as forças que estão no céu iam ser abaladas. Então Jesus disse que depois da grande perseguição, que Jesus ia abreviar, que envolveu as Inquisições e morte de milhões de pessoas, viriam manifestações no céu. O sol ia se escurecer, a lua, né, não ia dar luz, né, e as forças não iam ser abaladas. Então, verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e juntará os seus escolhidos desde os 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Então a gente pode ver aqui que Jesus já fala que depois dessa grande perseguição, já viria o tempo do fim, próximo da volta de Jesus. E Jesus diz: aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já o seu ramo se torna tenro e brota as folhas. Bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes suceder estas coisas, sabei que já está perto. Então Jesus disse, quando acontecer todas essas coisas, e essa geração vê tudo isso acontecendo, já está próximo à volta de Jesus. Na verdade, Jesus diz que não passará essa geração sem que essas coisas todas aconteçam. Passará o céu e a terra, Jesus diz, mas as minhas palavras não passarão. Então vai ter uma geração, meus irmãos, que vai estar acontecendo todos esses eventos juntos e será a última geração. E Jesus disse, quando isso vai acontecer? Jesus disse, naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, mas o Pai. Quando Jesus falou isso, ele estava como ser humano. Eu não vou dizer agora que Jesus, na forma divina, não sabe quando é que vem. Só que ele sabe, mas quem vai dar a ordem para Jesus vir é o Pai. O Pai disse, é chegada a hora, meu filho. Então, você vê que as profecias, né, de Jerusalém e da volta de Jesus já estão mescladas. Jesus fala que logo em seguida da tribulação daqueles dias, né, milhões de pessoas, incluindo crianças e velhos, morreram como mártires por amor da verdade. Já aconteceu. Aí diz que o sol ia escurecer e a lua não ia dar a sua claridade. Isso aqui na história. Alguns contas, né? Isso aqui não pode ser usado como referência. Pode sim. Isso aconteceu, não aconteceu mais dessa forma todas as vezes. Aqui diz que ao meio-dia, por toda parte, no dia 19 de maio de 1780, o sol deixou de dar sua luz. Uma parte da Terra, né? A lua ficou depois em sangue por toda aquela mesma noite. Não foi um eclipse. As pessoas sabem que não foi um eclipse. Então é algo sobrenatural. E é algo que Jesus falou que ia acontecer. Diz que depois as estrelas do firmamento cairão. Diz que no ano 13 de novembro de 1833, ó, até é tempo, né? Durante 6 horas, sem parar, ocorreu uma gigantesca e inexplicável chuva de meteorito. Ou seja, 6 horas de chuva de meteorito. É algo sobrenatural. É um dos sinais também da volta de Jesus. Então nós já estamos nos aproximando de Jesus voltar. Assim começou o início do tempo do fim. Tem outra profecia de Daniel 8, né, 13, 14, que diz que o tempo do fim
começa em 1844. Eu já falei já em alguns estudos meus, já, se você quiser procurar, tem profecias que eu explico sobre os 1844. Então, aqui diz que o que está faltando para Jesus voltar? Jesus disse que a proclamação do evangelho por todo mundo. É o que eu estou fazendo aqui, a minha parte. Talvez você não tivesse ouvido essa mensagem, Deus te chamou para ouvir ela hoje. E agora está entendendo as coisas que estão acontecendo. Então, não é eleição de presidente dos Estados Unidos, do Brasil, não vai ser a vitória da direita ou a esquerda, e sim a proclamação do evangelho. Jesus diz, qual é o sinal final? Será pregado este evangelho do reino por todo mundo. O que vai acontecer? Para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Ou seja, quando a última pessoa, meu irmão e minha irmã, tomar sua decisão a respeito dessa mensagem, virá o fim. Eu não sei. Pode ser que eu esteja pregando para a última pessoa agora. E você esteja vendo e participando disso. E logo, logo Jesus volta. Eu desejo a ti um bom fim de semana. Já desejo a ti um feliz sábado a ti e teus familiares. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares. Amém.